Tudo ótimo. Vai começar a gravar. 1, 2, 3. Muito bom dia, pessoal. É com grande alegria e prazer que eu começo esse bate-papo para a nossa audiência da TAC Brasil. É uma empresa que ela é especializada em segurança física para hardware. A gente está migrando para esse universo da LGPD. A nossa missão é contribuir com as empresas no que tange a adequação. E hoje nós temos uma figura ilustre, Carmina Issa. Vou falar um pouquinho aqui do seu breve histórico e seu currículo invejável. Então, a gente vai conversar com a Carmina, advogada, especialista em direito cibernético, atuando com questões preventiva e contenciosa. É professora de Direito Cibernético e Ética Profissional, foi membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB São Paulo, foi subcoordenadora da Comissão de Tecnologia e Sociedade do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, foi vice-presidente da Comissão de Crimes Cibernéticos. Aliás, atualmente é vice-presidente da Comissão de Crimes Cibernéticos da Academia Brasileira de Ciências Criminais e é presidente nacional da Comissão de Compliance, também pela Academia Brasileira de Ciências Criminais. É um currículo e tanto, né, Carmina? Eu acho que você tem total autoridade para falar sobre esse assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre compliance e LGPD, mas, assim, desde já quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade para a gente falar com a nossa audiência, com a sua audiência. E o objetivo nesse bate-papo é poder contribuir com as empresas, com as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente possa, com informações, contribuir no que tange adequação e preparação à LGPD. Tudo bem? Tudo bem. Faltou alguma coisa eu falar do teu currículo? Falei tudo certinho, Carmina? Eu ainda sou membro da Comissão de Tecnologia do IBDE. Joia, muito bem. Sou membro da ISOC Brasil, é o capítulo Brasil, né, Internet Society, mas o mais importante é que a gente tem que ter o conhecimento, né? Essa é uma área, né? A gente precisa estar constantemente aprendendo, né? Exatamente. Eu sou professora de Direito Cibernético há mais de 20 anos, numa faculdade de tecnologia. Então, eu transito muito bem entre direito e tecnologia. E obrigada pelo convite, Déler. É sempre um prazer conversar com pessoas que têm um currículo, uma envergadura que você tem. Então, assim, a ideia de quando a gente decidiu fazer essa série, né, de entrevistas, a gente tem a intenção de convidar algumas pessoas que tá inserida nesse contexto da questão de prevenção e segurança de dados. E, assim, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você. A gente já conversou algumas vezes, sempre, né, pelo LinkedIn, e hoje a gente tem a oportunidade de compartilhar esse seu conhecimento com essas empresas, né, que eu tenho visitado muitas empresas, Carmina, e eu vejo quanto de dúvidas que essas pessoas têm, que esses profissionais têm, sabe? Às vezes são dúvidas que, de certa forma, são conceitos básicos, mas eu vejo que a própria Época Negócios fala que 84% das empresas ainda não estão preparadas para a questão da adequação. Então, eu acho que esse bate-papo vai ser muito valioso para essas empresas, para esses profissionais que vão nos acompanhar neste momento, tá bom? Podemos iniciar com o nosso bate-papo. Tenho muitas perguntas, mas eu sei que não vai dar para fazer todas, mas vou selecionar algumas aqui, tudo bem? Eu acho que é muito importante porque eu acho que essa dificuldade das pessoas entenderem, das empresas entenderem a implementação da LGPD propriamente dita, é porque não é só jurídico e nem é só tecnológico. Tá certo. Entendeu? Então, assim, é uma junção. Eu sempre digo que é um lindo casamento entre duas áreas para proteger os dados das empresas. Eu acho que as empresas, a LGPD, ela só agrega, sabe? Eu não acho que a LGPD é um bicho-papão, nem um leão. Não. Eu acho que a empresa ela vai estar com uma competitividade maior no mercado internacional, traz uma maior segurança nos seus próprios dados.
que a gente sabe que são retirados muitos dados das empresas por colaboradores ou por ex-colaboradores. Então, acho que a LGPD só traz tudo de bom para as empresas. Pegando esse gancho, Joia, pegando esse gancho de dados que são subtraídos, tem uma pesquisa que foi realizada pela Norton Cyber Security. Ela diz que o Brasil ele entrou no ranking do segundo país que tem mais dados vazados. A gente está falando de 62 milhões de pessoas que tiveram os dados vazados, com prejuízo de 22 bilhões. A gente está falando de 54 crimes cibernéticos por minuto no Brasil. E aí eu quero te perguntar, o que é que falta para essa questão de melhorar esses índices? A gente está num índice, a gente se enquadra num ranking negativo no que tange a vazamento de dados. Então, eu quero te perguntar, o que é que falta para a gente melhorar e sair desse ranking negativo? Falta a cultura da prevenção? Falta informação? O que é que falta, Carmina? Isso é uma evolução histórica, tá? Porque, assim, a gente precisava ter um conhecimento. Então, eu sempre digo que tem dois grandes marcos aí em relação à parte de crime cibernético, de vulnerabilidade, de vazamento de dados e da conscientização do brasileiro, certo? Então, vamos supor, quando houve o caso do Snowden, todo mundo começou a entender que os seus e-mails poderiam ser lidos, não é? Okay. Então, a população e as empresas, de forma geral, começou a startar o alerta, não é? Com o caso da Cambridge Analytica, aí agora a gente descobriu que não só leem nossos e-mails, mas também que manipulam os nossos dados, as nossas informações, vendem, não é? Então, o que é que falta? Faltava justamente isso, faltava uma lei que mostrasse o tamanho da nossa vulnerabilidade em termos de privacidade e proteção de dados, nós enquanto usuários, e as empresas. Por quê? Porque hoje a gente vê muito vazamento, não é? Então, a empresa hoje, ela tem que cuidar. Um bom firewall, não é? Um firewall adequado, um bom antivírus, uma criptografia, tudo isso vai gerar uma certa privacidade e proteção dos dados das empresas, também, não só os dados pessoais, não é? Tá certo. Carmina, você comentou sobre lei, né? Só de âmbito federal nós temos, me corrija até se eu estiver errado, mas em âmbito federal a gente tem mais aproximadamente 45 leis no que tange a proteção de dados. Leis específicas para e-commerce, lei para o setor de saúde, enfim, são mais de 45 leis. O que faz a gente entender que essa lei específica, que está falando especificamente de LGPD, o que faz a gente acreditar que essa lei agora vai pegar? Bom, essa é a pergunta clássica e eu sempre digo o seguinte, a lei já pegou. Tá bom. Por que a lei já pegou? Porque se você for analisar os vazamentos e os acordos que estão sendo feitos e os processos, por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal já firmou vários acordos, a Netshoes já pagou pelo vazamento que ela teve, né? A Vivo está aí com... Se você pegar é muito interessante, Denner, se você pegar o ofício que o Ministério Público do Distrito Federal mandou para a Vivo, é uma LGPD pura. Então, assim, mesmo a lei não estando em vigor, a LGPD, mas a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que você pode aplicar, entendeu? Então, tem algumas coisas. Na verdade, a LGPD, a LGPD a gente fala no setor regulatório também. Por quê? Porque cada área tem sua regulação própria. Então, nós temos regulação na área de saúde, temos, inclusive para descartes. Okay. Para exclusão de dados. Que é um assunto pouco falado e muito importante, né, Carmina? Exato, né? Porque, assim, eu não sei se é porque eu já estou implementando a LGPD em algumas empresas, inclusive empresas de âmbito nacional, que aí não vou divulgar aqui, mas sim, eu acho que em breve a gente vai fazer isso.
Mas é aquela coisa, não é esse terror que se coloca, tá entendendo? Eu Certo. acho que as coisas, elas só somam, as empresas vão estar mais organizadas nesse sentido. Agora, cada LG não tem receita de bolo dele. Tá Por certo. quê? Porque se eu for para a área de saúde, eu tenho um regulatório que eu tenho que me adequar. Se eu for para a área educacional, tem LGP, tem a lei de dados, de diretrizes e bases, não é? Tem as regulações próprias também. Então, cada setor cada empresa é uma empresa. Joia. Falando um pouquinho da questão da empresa, já com viés corporativo e empresarial, qual que é o impacto da adequação e da não adequação para as empresas? Que a gente sabe que a LGPD ela é para todas as empresas, de todos os tamanhos e de todos os segmentos. Qual é o impacto positivo, ou seja, o que ela tem de benefícios e qual é o impacto negativo à não adequação à LGPD, Carmina? Tá. Deixa eu te dizer, primeiro, que quando a gente fala em LGPD, não é só tecnológica. Ok. No papel também, tá? Tá. Então, se vazar aquele papelzinho que você anotou o CPF porque você estava no telefone e você estava falando com um cliente e pegou o dado dele ou pegou um contato, né, de telefone, Sim. isso também está protegido pela LGPD. Ok. Certo? Qual é a maior vantagem das empresas? É estar em compliance com a LGPD. Ela vai ter mais competitividade no mercado, os dados vão estar mais protegidos, consequentemente, o seu business está protegido também. Okay. Né? Então, acho que, nesse aspecto, a lei é extremamente favorável para trazer benefícios para as empresas. E, proporcionalmente a isso, também, a gente tem um preço. Né? Então, se você não estiver em compliance, todo mundo fala muito da multa, né? Que é até 2% do faturamento bruto do exercício anterior, né? Deduzida pelos impostos. Eu não falo só nisso. Tá? Para mim, o maior impacto negativo da não adequação à LGPD se chama mídia, se chama divulgação, se chama exposição. Reputação, hoje, né? A reputação. Hoje, o nosso maior bem é a nossa imagem e nossa reputação. Sim. Então, a partir do momento... Tem uma pesquisa que foi feita, depois eu posso até mandar para você. Por favor. De novembro do ano passado, que diz que 69% dos entrevistados disse que não confiaria numa empresa que vazasse os dados dela. Então, isso é um impacto. Fora esse impacto, fora a multa, que eu acho que tudo bem, né? Tá aí, o Facebook pagou milhões de multa, porque achou melhor, né? Mas também tem outras penalidades, como a suspensão do banco de dados, a suspensão do tratamento dos dados. Bom, se eu não posso tratar dados e tratamento de dados na concepção da LGPD, na conceituação, coleta, transferência, compartilhamento, eu não vou ter cliente. Então, se eu não puder ter novos clientes, não é? Eu vou estar numa situação muito difícil. E se suspender meu banco de dados, aí o negócio fica pior ainda. O negócio é muito sério, né? Em então, outras assim, palavras, a gente está falando de uma situação que a empresa... muito bom. Oi, Carmina? Oi? Oi, Carmina, voltou. Eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Que deu uma cortada, talvez seja uma falha de sinal. Mas, por favor, pode concluir a sua observação. Deu uma pequena falha aqui no sinal. Deixa eu dizer, eu acho... né? Exatamente. Tanto a imagem quanto a reputação da empresa. Então, já existem pesquisas no sentido de que titular dos dados não vai
vê com bons olhos um vazamento desse, óbvio, né? E vê a empresa como algo negativo. Então, abala a imagem e a reputação da empresa, não é? Então, tem esse lado e tem a suspensão também de um banco de dados, que é uma coisa gravíssima, não é? Então, eu não sei, mas eu acho que ela tanto traz muitas coisas boas, como também ela retribui na mesma proporcionalidade no aspecto da penalização. Muito bom. Você fez um comentário sobre a questão do compliance, né? E é uma das suas áreas de atuação, então eu quero te fazer uma pergunta sobre compliance, né? O termo, ele vem do inglês, né? Que vem do to comply, ou seja, significa agir de acordo com a regra, estar em conformidade com a lei, seja ela externa ou interna. E aí eu te pergunto, o compliance e a LGPD têm grau de parentesco? Se sim, são parentes próximos ou distantes? Elas estão intrinsecamente ligadas, tá? Porque a gente fala compliance em LGPD. Sim. Né? A LGPD fala em boas práticas, não é? Fala num canal de comunicação entre o titular dos dados e a empresa. Tudo isso reflete no compliance. Então, existe o compliance, não é? Que fala sobre anticorrupção, né? Em termos de integridade, mas existe o compliance em LGPD, que é um compliance específico, focado na lei, né? Onde a gente vai somar boas práticas, não é? Onde a gente vai implantar, né? Ou seguir as ISO, né? Por exemplo, a gente já tem uma ISO de privacidade, a gente tem a ISO de segurança da informação e temos a ISO de privacidade, né? E temos a ISO de compliance. Então, assim, está tudo ligado, certo? E compliance em LGPD, ele tem que ser feito exatamente como normativas e com implementação de ferramentas de monitoramento. Capacitação dos funcionários, tanto está no compliance como está no compliance e LGPD, né? Então, assim, não existe uma diferenciação. É compliance com foco em LGPD. Joia, muito bom. Comentando aí sobre a questão do... Você vê como que um assunto ele está ligado ao outro, né? Então, é uma pergunta que eu não estava pensando em fazer, mas pegando esse gancho, eu quero te perguntar o seguinte: uma empresa que ela já está adequada, está certificada com a ISO, que tange a proteção de dados, quantos por cento ela já está adequada com relação à LGPD? Veja, do mesmo jeito que a gente tem 10 bases legais para coletar os dados pessoais, né? A segurança da informação é um dos itens para se estar em compliance com a LGPD. Por exemplo, segurança da informação é super importante, tá? Você vai ter que ter um bom firewall, você vai ter que armazenar num bom data center, não é? Ou num servidor, depende do que você está pensando. Mas existem ferramentas apropriadas de LGPD. Por exemplo, uma ferramenta de gerenciamento de consentimento. Ora, se o consentimento é algo super importante, né, dentro das bases legais, quando a NPD chegar numa empresa e disser, esse dado daqui, ele precisava de consentimento. Cadê o consentimento? Como é que você vai gerenciar isso no teu banco de dados? Então, a gente vai ter que ter ferramentas apropriadas. Por exemplo, criptografia, né? Sim. Criptografia, ela é super importante para demonstrar a boa-fé. E tudo isso tem que estar normatizado, tá? Então, tem um compliance lá, por mais que você esteja, por exemplo, por mais que você tenha uma boa política de segurança da informação, documentadamente falando, você vai ter que inserir, em alguns aspectos, a parte de LGPD. Por exemplo, mapeamento de risco, data mapping, certo?
o de PIA. Então, tem normatizações específicas para a LGPD. E segurança da informação é um desses itens. Tá certo. Da perspectiva, Carmina, empresarial e corporativa, quais são os impactos do crime virtual, ou seja, um crime cibernético? Qual o impacto na vida real? Por exemplo, uma empresa que teve os seus dados vazados, ou, enfim, a questão do sequestro de dados, qual é o impacto para... Eu sei que a gente já comentou um pouquinho lá atrás sobre a questão da reputação, etc. e tal, mas eu vejo que vai muito mais além do que isso. Por exemplo, eu vejo que empresas gastam milhões no próprio firewall, enfim, em sistemas antivírus, mas muitas vezes o usuário ele não compra a ideia. Então, assim, qual é o impacto que tem na vida real um crime cibernético? Olha, para a empresa, o impacto ele é muito grande, tá? Primeiro porque, por exemplo, aqui em Recife, recentemente um hospital foi invadido, foi hackeado e foi sequestrado os dados dele. Imagine o impacto disso para o hospital em si, certo? Então, o que é que a gente precisa? Qual é a grande fonte de vazamentos que a gente pode ter? É o colaborador. Então, o colaborador hoje, ele tem que ter uma atenção especial. Tem que estar tudo normatizado para ele saber o que é que ele pode fazer. Né? Por exemplo, o data mapping ela é fundamental. Teve um vazamento de dados que, quando começou a ser detectado, o gerente de TI, o que foi que fez? Derrubou o servidor. Então, assim, as pessoas, os colaboradores, eles têm que estar treinados. Eles têm que ter a visão, e essa mudança de cultura, ela é muito importante. Então, esse é um grande impacto que traz, não é? Por isso que a gente começa a implementação falando com os gestores, para que eles entendam a importância de cada um. Eles são os primeiros a ter que comprar a ideia, né, Carmina? Para depois vir top-down, né? Não, primeiro tem que ter o comprometimento da alta direção. Sim. Eu acho que essa é uma condição indispensável. A direção ela tem que ter a consciência, não é? E a responsabilidade dessa mudança de cultura. Porque não adianta eu implantar em todos os setores e a diretoria dizer mesmo assim, eu quero que você baixe um vídeo. Oi? Eu não posso baixar esse vídeo porque vai abrir uma porta, vai abrir uma vulnerabilidade. Sim. Entendeu? Entendo. Então, por exemplo, não adianta você estar com um CIO, estar com um computador, estar com o notebook dele e não ter uma pasta criptografada. Sim. Então, ele tem... Ou ele não... Por exemplo, que a gente faz muito isso, né? Você chega no aeroporto, abre o teu notebook e fica trabalhando. E quem está aqui atrás, tira uma foto, não vazou... Não precisa nem pegar a informação, basta ver, né? E tirar uma foto. Basta printar, sim. Basta tirar uma foto. Sim, sim. Não é? Então, assim, existe um comprometimento inicial da alta gestão, não é? E, consequentemente, o apoio e a colaboração de todos os gestores, de todos os departamentos, para que todo mundo mude essa cultura. Aonde houver um dado pessoal e um dado sensível, a gente vai olhar de outra forma. É muito interessante, porque eu já vi alguns depoimentos sobre isso, né? E o pessoal dizer, eita, quando você sair daqui, já mudou tudo. A forma da pessoa ver, ela muda a partir do momento que eu digo, cadê teu rascunho? O que é que você faz? Jogo fora. Dados pessoais estão ali. E se fossem os seus? Você tocou num dado, numa situação importante, que eu lembrei de uma situação aqui, Carmina. Eu converso muito com os CIOs das empresas, com os gerentes de TI. O que eu vejo, por exemplo, é do CIO deixar o seu iPad, o seu tablet ou o seu notebook na mesa,
sai para algumas reuniões externas ou sai para viajar, e esse computador, esse dispositivo móvel, ele fica ali por dias em cima da sua mesa. Eu tenho alguns dados, por exemplo, fala que 52% dos devices eles são furtados dentro do ambiente de trabalho e 24% em eventos corporativos. O que a LGPD fala sobre essa questão de furto de equipamento, o furto do hardware, e como é que ela pode contemplar, ou melhor, como é que ela pode ajudar a melhorar essa questão, não só da mudança de cultura, mas um procedimento específico para que o usuário possa ter mais cuidado com o seu equipamento? Não, veja, você é responsável pelos dados que você está carregando. Seja no notebook, seja no smartphone, seja onde for, certo? Então, a lei não vai fazer uma concessão, porque foi roubado, tá. Então, eu tenho que prever, por exemplo, no smartphone, e aí a gente tem que ter uma política de BIOD específica, ali focada nos pormenores, tá? Assim, é a mesma coisa, eu vou demitir um funcionário, eu vou primeiro cortar o acesso dele ao servidor, fazer um procedimento de segurança, né? Não por duvidar do servidor, do colaborador, mas por ser uma política de segurança, que ela deve ser respeitada, certo? Então, a responsabilidade é da empresa, certo? E, por sua vez, deve orientar, né? Acho que por medida de treinamentos, a intranet, como ele deve se portar, por exemplo, no aeroporto, né? Mas isso é normatização, isso é compliance. Sim. Tá? Legal. Eu vou ter que dizer a ele o que é que vai acontecer. Eu, por exemplo, tenho que ter o pessoal de TI, tem que ter uma pasta onde ele replique, não sei, um firmware ou algo desse tipo, e que depois caia. Aonde é que está sendo feito esse backup? Né? Tudo isso conta. Então, assim, a gente está falando de dados pessoais, dados sensíveis, e um vazamento ele pode inclusive ocasionar uma tragédia. Sim. Um vazamento de fotos, a gente já viu tanta coisa aí, adolescentes se suicidando, né? Empresas com funcionários em depressão. Perdendo seu próprio emprego, né? No caso, por Exatamente. ineficiência, né? Por não cumprimento, enfim. Isso é um caso muito sério. Agora, o que eu tenho visto também, pegando o gancho do pessoal de TI aí, eu tenho visto muito treinamento, tenho participado de alguns fóruns, webinars, enfim, e eu vejo que assim, o pessoal de TI quer investimento para infraestrutura quando a gente fala de LGPD. Os advogados falam, olha, gente, vocês precisam de uma pessoa jurídica dentro da empresa para a questão da adequação. E aí as empresas de software falam, olha, gente, vocês precisam de uma ferramenta para poder fazer a adequação. Aí o DPO fala, olha, sem a minha presença não dá para começar o jogo. Enfim, eu vejo que cada segmento, quando vai falar sobre assunto, ele puxa um pouquinho naturalmente a sardinha para si. Mas eu queria assim, uma opinião tua. O que é importante, o que não é importante, enfim, qual é o conjunto da obra que a empresa pode se preocupar quando ela for começar, ou se já começou, na questão da implantação e adequação à LGPD? Só dizendo a você que eu não sou da área de TI, e se você observa, eu estou falando o tempo todo um pouco sobre TI, sim, né? Sim. Então, assim, eu acho que não é só TI, não é só jurídico, eu acho que existe uma harmonização nisso, né? Elas duas têm que convergir. Por exemplo, eu não implemento sem o pessoal de TI estar comigo. Então, é uma das condições que a gente tem de implementar, tá? Eu preciso de uma pessoa na empresa que faça todo o acompanhamento conosco, que seja o representante da empresa, e, de preferência, eu peço TI. Porque eu não acredito, e na minha concepção, se você implanta só o jurídico, você não está em compliance com a LGPD.
Se você implanta só tecnologia, você também não está. Você tem que aprender a convergir, a somar. Você tem que entender um pouco de TI e você tem que ter muito conhecimento de lei, certo? Para você poder fazer as coisas. E tem que vender ferramenta, meu amigo. Você tem que vender ferramenta. Porque, Precisa por automatizar exemplo, o processo, né? não, é fundamental. Por exemplo, nós temos 15 dias para dizer ao usuário, ao titular dos dados, quais dados a empresa tem dele, para que ela pegou, coletou, com quem ela compartilhou e se ela fez transferência internacional de dados. Eu vou poder fazer isso como, Denner? Se eu não tiver uma ferramenta adequada. Sim. Eu tenho que ter. Entendeu? Então, eu tenho que ter ferramenta? Tenho. Eu tenho que ter criptografia? Tenho. Ela é uma boa prática que vai minimizar a multa. Porque eu sempre digo, gente, eu implanto para ter no máximo a advertência. Sim. Certo? Então, eu sei que se eu fizer direito, se eu fizer normatizar com as boas práticas, adequadamente, respeitando as ISOs, com ferramentas. Por exemplo, um firewall, ele tem que ter um relatório de LGPD. Tá? Por quê? Porque são as bordas. Eu emito o relatório. Ah, vazou pelo firewall, não. Porque está aqui, ó. Não, eu posso provar. A ferramenta, ela usada adequadamente, ela vai servir para a gente fazer a defesa na NPD. Então, é um investimento assim, indispensável. Tá? Porque como é que eu vou provar que eu não fui invadida se eu não tiver um firewall? Sim. Não tem como. Como é que eu vou responder em 15 dias se no meu escritório eu não sei onde é que estão os dados pessoais do meu cliente? Eu só tenho 15 dias. Por exemplo, o DPO tem que começar quando estiver implementando? Não. O DPO ele vai ter uma série de conhecimentos. É obrigatório ele estar no começo? Não. Entendeu? Entendi. Então, assim, é uma gestão. O segredo, então, o segredo é a harmonização de todas as frentes, seja ela tecnológica, seja ela jurídica, o segredo é harmonizar todas essas... Elas têm que estar juntas. Por exemplo, eu tenho um parceiro de tecnologia, que ele faz o assessment tecnológico, tá? Faz o mapeamento dos dados pessoais, faz o mapeamento de risco, de privacidade, para ver quais são as ferramentas que existem, faz o mapeamento da governança dos dados, onde eles estão, certo? Paralelo a isso, a gente faz o assessment presencial, onde a gente visita todos os setores, conversa com os gestores, coleta as informações, tá? Visita em loco para ver o que é que tem, qual é o tamanho da vulnerabilidade, qual é o tamanho da acessibilidade a determinados departamentos que têm dados mais sensíveis, sim. certo? Não dá para fazer uma coisa só. Um sem o outro não é um casamento perfeito. Você comentou da NPD, né? E eu sempre me pergunto, né? Que é a agência que vai regular e vai ser responsável por fiscalizar. E eu fico imaginando, nós somos um país continental, são 5.570 municípios, só de empreendimentos são mais de 20 milhões. Qual é o grande desafio da NPD fiscalizar esse mar de empresas? Enfim, qual que é o grande desafio? Meu querido, vou lhe dizer, nós somos quase 200 milhões, né, de brasileiros. Isso. Nós temos quase 200 milhões de fiscais. Por quê? Ela não vai ter muito trabalho na fiscalização. Ela vai chegar na mão dela, porque a NPD ela vai receber reclamação do usuário, certo? Correto. Então, bom, se meu dado vazou, se eu recebi um e-mail de fulano
ou um telefonema de um fulano, tá? Um dado de fulano. Como é que você conseguiu meus dados? Então, O usuário é o você... fiscal. Exatamente. Muito bom. É um Muito dos bom. bons fiscais, viu? Ah, verdade. Carmina, Fora a os gente... hackers, né? Oi, Fora desculpa. os hackers, Ah, fora sim. que vão vazar, que vão jogar na internet, tá entendendo? Então, assim, hoje, por exemplo, antigamente a gente fazia um site, né? Eu sei que eu estou falando muito, mas prometo só dar esse exemplo, Mas tá? isso é importante, são informações importantíssimas e valiosas para a nossa audiência. Por favor, fique à vontade. Por exemplo, o site hoje é uma das portas de maior vulnerabilidade. Antigamente, o que era que a gente fazia? Pegava aquele template e fazia o nosso site, Sim. não é? Hoje não basta só isso. Tem que ter toda uma Então, política de privacidade, o SSL, o cadeadinho que fica lá no navegador, aquilo é de fundamental importância, né? é verdade. Isso é muito bom. Entendeu? Eu tenho aqui muitas perguntas, mas muitas. Eu também estou preocupado, eu sei que a tua agenda ela está bem corrida, você está bem atrefada. Assim, ó, já fica o convite para mais um bate-papo, conforme a tua agenda, conforme a tua disponibilidade de tempo. A gente está caminhando para o final desse nosso primeiro bate-papo. Já quero aqui agradecer assim enormemente a tua participação, as informações que você acabou de compartilhar conosco. Isso é muito importante, porque, volto a dizer, tem muita empresa, e aí eu estou pegando um dado estatístico, são 84% das empresas que elas ainda não estão preparadas para adequação, e a lei está batendo a porta, a gente sabe que vai entrar em vigor em agosto deste ano. Então, É verdade. fica o convite para mais um bate-papo quando você tiver a oportunidade. Muito obrigado pela tua participação e a gente vai se falando e vamos nos atualizando aí com as informações sobre LGPD, tá bom? Eu agradeço. Por favor. Eu agradeço o convite, estou à disposição. A gente que é professora, a gente tem essa boa vontade muito clara de compartilhar conhecimento. Eu participei do São Paulo Tech Week, agora, né? Eu palestrei no auditório da IBM, e quando eu terminei, eu vi um comentário que, para mim, foi muito importante, porque a pessoa disse: a gente não teve uma palestra, a gente teve uma consultoria. Por quê? Porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser socializado. É verdade. Né? E por isso que eu dou curso. Eu dou o meu curso de LGPD, primeiro porque eu acho que a gente não vai ter mão de obra no mercado qualificada para fazer LGPD. Né? A gente vê muita gente falando, mas infelizmente a gente sabe que tem algumas coisas que não são tão... Mas, de todo jeito, eu agradeço o convite, estou à disposição dele. Antes da gente encerrar, fala do teu curso para a nossa audiência, que vai ser em fevereiro agora, né? A gente fala um pouquinho dele. Tá. Nós temos a Infoteam Education, que é um braço do escritório, isso, da Lamba, não é? E a gente dá cursos focado em LGPD, focado em compliance, mas a gente faz um curso prático, tá? A gente dá a teoria e a prática. Então, os alunos eles já começam fazendo a implementação de LGPD em alguns sentidos para poder entender na prática o que é uma implementação de LGPD. Tá e poder ir para o mercado... Né? Preparado. E qual vai ser o dia do curso? O dia... Agora é em fevereiro, 7 e 8, são 2 semanas. Tá bom. Sexta e sábado. E aí vai ter a grade do resto do ano também. Tá bom. E para quem quer mais informações, por favor, dê seu contato. Ah, tá. É carmina.issa, hegadvogados.com.br. Tem meu LinkedIn, que é Carmina Issa, não é? Bom. E estou à disposição, se alguém tiver dúvidas, para colaborar sempre. E mais uma vez, obrigada, Denner. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Prazer.